Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que me acompanha nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão. Celebramos, nesse mês de outubro, o mês dedicado à Palavra de Deus, a Bíblia, na 22ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Estando Jesus num dia à margem do lar de Genezaré, o povo se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes, subiu a uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e sentando, ensinava da barca ao povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao lago e lança a vossa rede para pescar. Mas Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa da tua palavra lançarei a rede. Feito isto, apanharam peixes em quantidades tão grande que a rede se rompia. Acenaram aos companheiros que estavam do outro lado da barca, em outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram a barca também de quantidades imensas de peixes. Vendo isto, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus, exclamou: Retira-te de mim, Senhor, que sou um homem pecador, e que eu, tanto tempo, e os meus companheiros estávamos assombrados por causa da pesca que havia feito. O mesmo acontecera a Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram uns dos sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: Não temais, doravante será pescador de homens. E atravessando a barca, atracando a barca na terra, deixaram tudo e o seguiram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, muito bem. Estamos aqui adentrando no mês da Palavra de Deus, onde a igreja coloca a Palavra de Deus mais uma vez, como todo dia nós o fazemos, em foco, mas a igreja quer que nós tenhamos mais, ou prestemos mais atenção na Palavra de Deus, no conteúdo, como ouvimos essa palavra e como manuseamos essa palavra, grande graça que nos concedeu São Jerônimo, aquele que compilou a Bíblia do hebraico, do aramaico, e assim foi, e trouxe até chegar à nossa língua vernácula, até chegar ao tempo de hoje. Bom, enfim, agradecemos a Deus por essa graça de ter a palavra de Deus para nós. Mas aqui mostra para nós aqui algumas coisas muito importantes. Vendo Jesus duas barcas estacionadas, paradas, ele entra na barca, pedindo a Simão Pedro que se afastasse um pouquinho e começa a pregar para a multidão. É interessante lá no lago de Genezaré, né? Aqui nós não estamos falando de mar, nós estamos falando de um lago, né? Então, quanto mais, olha como Jesus é inteligente. Ele fazia com que as ondas que os barcos faziam, né, a agitação um pouquinho da água daquele lago, fosse de maneira que o som se propagasse, ou seja, o espalhar das ondas daquele lago fizesse com que a voz de Jesus se propagasse naquela multidão que lá está. Então, Jesus foi o inventor do chamado amplificador, né? Ele ampliava
a sua voz, fazendo com que a sua voz fosse alcançada a multidão que estava na praia. Isso é um ponto importante que eu gostaria de ressaltar aqui. A esperteza de Jesus, né? A tranquilidade de Jesus. Aí Jesus pede a Simão Pedro que lança as redes para o outro lado, ao que Simão Pedro responde a Jesus. É muito bacana esse responder de Simão Pedro. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Veja bem, Jesus pede a um profissional que lance a rede, porque Jesus sabe onde tem peixe, mas ele está falando com um profissional. Pedro, utilizando da profissão dele, não querendo ser grosseiro com Jesus, ele poderia dizer: olha, mas nós trabalhamos a noite toda, eu sei que aqui não tem peixe. Eu sou profissional nisso, eu sei que aqui não tem peixe. Porém, Pedro diz para Jesus: por causa da sua palavra, da sua ordem, do teu comando, eu lançarei a rede. Aqui nos mostra uma disposição de Pedro para obedecer à direção de Jesus. Aqui também mora o nosso grande perigo de não confiar no nosso Senhor. Por conta da tua palavra eu vou lançar a rede. Eu sei que não tem peixe, mas por conta da tua palavra, isso é muito rico, é muito belo. Para mim e para você, que muitas vezes, diante das confusões ou dificuldades que vivemos, desconfiamos, ousamos a desconfiar do poder de Deus na nossa vida. Ousamos a desconfiar. Somos medrosos. E eu sei que eu sou medroso. Não sou ousado. Tenho medo de ousar. Mas a voz de Jesus tem que nos fazer sermos ousados. Por conta da tua palavra eu lançarei a rede. Aqui está o ponto mais importante desse evangelho para mim. A obediência de um profissional que dá crédito à voz de Jesus. Eu sei que não tem peixe, mas por conta da tua ordem, da tua palavra, vou lançar a rede. Como eu e você precisamos termos mais essa disposição petrina de confiar e não desconfiar do nosso Senhor. Temos medo, sim, é claro, mas precisamos confiar em nosso Senhor. E aqui mostra que Pedro, ao obedecer, lançou a rede e apanhou tantas quantidades de peixes, peixes e mais peixes, que a rede se rompia a ponto dele chamar outros empresários do ramo, pesqueiros, para que também pescasse, para que ajudasse. E aqui mostra também, é importante aqui dizer, né, que a graça não pode ser só para mim. A graça também tem que ser para aquele outro meu irmão. Compreendes o que o padre está dizendo? A graça não pode ser só para a minha vida, só para a minha família. A graça desse Deus eu tenho que distribuir, chamar outro a experimentar desta graça. Aqui é importante enfatizar: a graça não pode ser só para mim. A graça também tem que ser para o meu irmão. E aí Pedro chama o outro barco, outros pescadores, e apanharam tamanha quantidade de peixes. E aí Pedro, arrependido de ter duvidado, diz para Jesus: retira-te perto de mim, eu não sou digno, eu sou pecador. E aqui o texto diz que o medo se apoderara deles. E Jesus, com toda a docilidade, diz: não temas, não temas, farei de ti pescador de homens. A igreja é fundada na fraqueza, no medo de Pedro, e a igreja se constitui nesse tirar o medo que Jesus tirou de Pedro e que tira de mim também, que tira de mim o medo de encarar, de fazer a coisa acontecer, de meter a cara. Talvez a gente tenha medo de errar,
A gente tem medo de interpretar a vontade de Deus e não ser essa. Talvez seja isso o nosso medo, mas que Deus dê coragem para nós. Deus dê coragem de nos lançarmos ao chamado, à vocação, aquilo que Deus tem para mim e para você. Que Deus neste dia, nesse 1º de outubro, trabalhe em nosso coração para que nós possamos, nesse mês da palavra, abrirmos-nos de tal modo que nos lancemos. Que seja esse mês da palavra, que tenhamos a coragem que vem do alto para nos lançarmos à vontade do Senhor. Farei de ti pescadores de homens, e imediatamente eles largaram tudo e seguiram a Jesus. Que essa palavra forte de hoje nos dê coragem, nos dê força para obedecermos ao comando do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário. Que São José, esposo da Virgem Maria, nos sustente na obediência ao seu Filho Jesus. Que a Virgem Maria nos ajude a vivenciarmos profundamente a missão que o Senhor nos deu, nesse mês que celebramos a palavra de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.